O sol ainda nem tocou o horizonte e você já sente o peso. Antes mesmo do café, elas começam. Duas vozes, em um duelo implacável dentro da sua mente. A primeira, vibrante, sussurra sobre propósitos grandiosos e a vida que você sabe que nasceu para viver. Mas a segunda é gélida. Ela aponta para o teto com infiltração, para o saldo bancário que nunca sai do vermelho e para as contas que chegam com a precisão de um relógio suíço. Ela ri e diz: a prosperidade é para os outros, não para você. Você se sente um estrangeiro na própria vida, alguém que faz tudo certo, trabalha até a exaustão, dízima com fé, mas parece estar preso em um labirinto de escassez. Se essa batalha mental é o seu despertar diário, você não está sozinho. Mas hoje, o jogo muda. Antes de revelarmos como silenciar a voz da escassez e ativar o código da abundância, faça algo por você. Inscreva-se no canal e deixe seu like agora. Ao fazer isso, você avisa ao algoritmo que está buscando sabedoria e garante que este banquete de conhecimento chegue a mais pessoas que, como você, decidiram prosperar. Neste exato momento, você está no limiar de uma descoberta que a maioria ignora. O que separa quem sobrevive de quem domina não é apenas o esforço físico, mas uma estratégia de alma. Vamos mergulhar em um manual milenar, o Salmo 112, mas interpretado sob a ótica da alta performance. Esqueça a leitura religiosa passiva. O que vamos desbloquear aqui é o mapa para uma base de caráter tão inabalável que a riqueza não será apenas um desejo, mas uma consequência inevitável. Prepare-se para entender que a prosperidade real não é um evento de sorte, mas um destino garantido para quem domina o conflito interno. O amanhecer da sua nova realidade começa agora. Vamos atravessar o portal da necessidade para o domínio total da sua herança. Existe um cansaço que a medicina não explica e que o esforço físico não justifica. É a exaustão da alma de quem olha para o céu e se pergunta: até quando? Você conhece essa dor? É a crise do justo. Você acorda cedo, dorme tarde, mantém a integridade em cada negócio e não nega o seu serviço ao próximo. Você dízima, você ora, você planta sementes de esperança, mas ao olhar pela janela, parece que a chuva de bênçãos só cai no quintal do vizinho. É devastador observar quem ignora princípios éticos prosperando em alta velocidade, enquanto você, que escolheu o caminho estreito da retidão, parece estar patinando no mesmo lugar há anos. Nesse cenário, o desânimo não chega apenas como um sentimento passageiro. Ele se instala como uma nuvem escura e pesada sobre a sua cabeça. Ele traz consigo o veneno da comparação e a dúvida mais cruel de todas. Será que Deus se esqueceu de suas promessas? Você começa a questionar se o seu sacrifício tem valor ou se a justiça é apenas uma palavra bonita em um livro antigo. Essa dor é real porque ela fere a sua fé e a sua dignidade. Ver a escassez bater à porta de quem é fiel gera um curto-circuito emocional que drena a criatividade e a energia necessária para empreender. No entanto, o que você ainda não percebeu é que o deserto não é um destino, mas um solo de preparação. O fato de a riqueza ainda não ter florescido no seu jardim não significa que a semente morreu, mas que a raiz está sendo aprofundada para sustentar algo muito maior do que um ganho passageiro. O vizinho pode ter grama verde, mas você está construindo um carvalho. Essa crise de identidade, onde o seu esforço parece não bater com o seu resultado, é o ponto de ruptura necessário para você abandonar a religiosidade passiva e buscar a chave mestre da estratégia divina. A dor que você sente hoje é o combustível que o impedirá de se tornar um próspero arrogante amanhã. O silêncio do céu não é ausência, é o intervalo entre o seu aprendizado e a materialização da sua colheita. Para romper esse ciclo de dor e questionamentos, precisamos mudar a lente pela qual enxergamos a realidade. A partir de agora, convido você a olhar para o Salmo 112 de uma forma completamente nova. Esqueça a leitura religiosa passiva,
aquela que busca apenas um conforto momentâneo para o coração. O que temos aqui é, na verdade, uma das mais poderosas estratégias de riqueza já registradas na história da humanidade. É um mapa tático que define como a estrutura do universo responde ao comportamento humano. Quando alinhamos essa sabedoria milenar aos princípios de mente mestra e autodisciplina defendidos por Napoleon Hill, percebemos que a prosperidade real não é um acidente, mas uma ciência exata fundamentada em um caráter inabalável. Eu afirmava que o sucesso começa com um desejo ardente, mas a Bíblia nos mostra que esse desejo só se sustenta quando a fundação é sólida. A estratégia aqui apresentada revela que a riqueza duradoura não nasce no saldo bancário, mas na mente de quem compreende as leis da causa e efeito. Não se trata de uma fórmula mágica para ganhar dinheiro fácil, mas de um processo de transformação de identidade. O Salmo 112 descreve o perfil do homem que prospera, não porque teve sorte, mas porque se tornou o tipo de pessoa que atrai e retém a abundância. É a união perfeita entre a fé espiritual e a inteligência prática. Entenda que o mapa para a sua liberdade financeira exige que você pare de ser um espectador da vida dos outros e comece a ser o arquiteto da sua própria estrutura moral. A riqueza sem princípios é um castelo de areia que a primeira crise derruba. Por isso, a revelação desta estratégia começa no alicerce, na construção de uma base de valores tão firme que o ouro se torne uma ferramenta em suas mãos, e não o seu senhor. Você está prestes a descobrir que ser justo não é um empecilho para ser rico. Pelo contrário, a justiça é o único trilho seguro por onde o trem da prosperidade pode passar sem descarrilar. Este é o seu novo mapa, e ele começa com a mudança da sua mentalidade. Para que o mapa da prosperidade se torne uma realidade palpável, precisamos tocar no alicerce de tudo, o fundamento do temor. Muitas vezes, a palavra temor é interpretada de forma equivocada, como se devêssemos viver sob o peso de um medo paralisante ou de uma punição iminente. Mas a verdadeira sabedoria contida no Salmo 112 nos ensina algo muito mais profundo e libertador. O segredo da riqueza não está no medo, mas no deleite. Existe uma diferença abissal entre o servo que obedece por pavor de ser castigado e o filho que se alinha aos princípios do pai porque encontra prazer nessa conexão. O temor ao Senhor, no contexto da estratégia de riqueza, é o reconhecimento profundo de que existe uma ordem no universo e que segui-la é o caminho mais inteligente para a plenitude. Quando o texto diz que o homem próspero se deleita grandemente nos mandamentos, ele está revelando o código da obediência por amor. Imagine um filho que confia plenamente na sabedoria do pai. Ele não precisa implorar por migalhas ou temer a falta do básico, pois sabe que a sua herança está garantida pela natureza da sua relação. Quem vive sob o temor respeitoso e o deleite não busca a riqueza como um fugitivo, busca um esconderijo, mas como um herdeiro que toma posse do que já é seu. Essa mudança de perspectiva é o que destrava as portas da abundância. O medo gera escassez, pois nos faz agir por desespero e tomar decisões baseadas na sobrevivência. Já o deleite gera expansão. Ao encontrar prazer nos princípios da retidão e da sabedoria, você para de tentar ganhar dinheiro e começa a gerar valor a partir de um estado de espírito inabalável. O fundamento do temor é, na verdade, um estado de presença e reverência que o mantém focado no que realmente importa, impedindo que os atalhos da desonestidade corrompam o seu destino. É essa confiança absoluta que permite que você caminhe com a cabeça erguida, sabendo que a sua proteção não vem de um governo ou de uma circunstância externa, mas de uma aliança inquebrável. O deleite é a chave que transforma a obediência em um privilégio e a prosperidade em uma promessa selada.
A compreensão do fundamento do temor abre as portas para uma dimensão ainda mais profunda e impactante da prosperidade, a quebra definitiva do ciclo de escassez familiar. Muitas vezes, lutamos batalhas financeiras acreditando que o objetivo final é apenas pagar os nossos boletos ou garantir um conforto imediato para o nosso presente. Mas a estratégia aqui, revelada, expande o foco para além do indivíduo. O protagonista desta jornada entende que sua transformação financeira não é um fim em si mesma, mas a semente necessária para que seus filhos e netos se tornem poderosos na terra. Quando você decide alinhar sua vida aos princípios da sabedoria, você está, na verdade, reescrevendo o DNA financeiro da sua linhagem. Você se torna o ponto de ruptura entre um passado de limitações e um futuro de domínio. A história deixa de ser sobre a sua sobrevivência individual e passa a ser sobre a construção de um legado geracional. Imagine o impacto de interromper décadas de dívidas, medos e mentalidade de falta para inaugurar uma era onde a sua descendência já nasce sob a égide da abundância e do caráter. O Salmo 112 é enfático ao afirmar que a semente do justo será abençoada. Isso significa que as decisões que você toma hoje, a integridade que você mantém sob pressão e a forma como você gerencia seus recursos estão pavimentando a estrada por onde seus sucessores caminharão. Você não está apenas acumulando bens, você está transferindo uma mentalidade. Essa visão de longo prazo remove o peso do egoísmo e substitui a ansiedade pela responsabilidade de um patriarca ou de uma matriarca. Ser poderoso na terra não se refere apenas ao poder aquisitivo, mas à capacidade de influenciar a cultura, de governar com justiça e de ser uma voz de autoridade em meio ao caos. Quando você quebra o ciclo, você liberta não apenas a si mesmo, mas as próximas 4 gerações da maldição da insuficiência. A prosperidade deixa de ser um evento isolado e se torna uma herança inegociável, garantindo que o seu nome seja lembrado não pelo que você acumulou, mas pelo terreno fértil que você deixou preparado para os que virão depois de você. Chegamos ao ponto onde a promessa ganha corpo e substância. Este é o momento da materialização, o clímax da certeza onde o abstrato se torna concreto. Muitas vezes, fomos ensinados a espiritualizar excessivamente a prosperidade, como se desejar o conforto e a segurança financeira fosse algo menor ou até mesmo condenável. Mas o roteiro da sabedoria milenar é claro e direto. Riqueza e bens haverá na sua casa. Note que aqui não se fala apenas de uma paz interior ou de uma riqueza espiritual invisível. O texto utiliza termos materiais palpáveis e reais. Ele fala de provisão abundante, de patrimônio e de recursos que transformam o ambiente onde você vive. A partir deste entendimento, você deve remover toda e qualquer culpa de querer prosperar. A abundância não é um desvio do caminho de quem teme ao Senhor. Ela é um destino garantido pela sua palavra. Quando a estrutura de caráter foi bem montada nos capítulos anteriores, a riqueza deixa de ser um perigo para se tornar um instrumento de justiça. Na casa de quem vive sob esses princípios, a prosperidade não entra como uma visitante passageira que foge na primeira crise, mas como uma moradora que estabelece residência. Isso acontece porque a sua justiça permanece para sempre. Em outras palavras, o que você constrói sobre esse fundamento não se dissolve. É uma edificação sólida que resiste ao tempo. Entenda que a materialização da promessa é a prova visível de uma aliança invisível. Quando você vê os seus negócios prosperarem, os seus investimentos renderem e a escassez ser varrida para fora da sua porta, você não está apenas acumulando moedas, você está testemunhando a fidelidade de um sistema que recompensa a integridade com resultados extraordinários. A abundância é o ambiente natural de quem aprendeu a governar a própria mente e o próprio coração. Por isso, aceite a materialização da riqueza como uma ferramenta de expansão do bem. A promessa não é uma possibilidade remota, é um fato consumado para quem decidiu sair da dúvida
e caminhar na certeza de que a casa do justo foi feita para transbordar. Com a materialização da abundância, surge um novo desafio: a manutenção desse estado através do fluxo da generosidade. A riqueza estagnada é como um lago sem saída, que com o tempo se torna turvo, sem vida e limitado. No entanto, a prosperidade descrita na estratégia do Salmo 112 funciona como um rio. Um rio é uma força da natureza que recebe e entrega constantemente. Suas águas são limpas e renovadas porque estão em movimento. Para que a riqueza permaneça e cresça em suas mãos, você precisa compreender que o dinheiro é um excelente servo, mas um péssimo mestre. A gestão da sua prosperidade deve ser pautada pela metáfora do fluxo. Você se torna um canal por onde os recursos passam para transformar a realidade ao seu redor. A narrativa da sua vida agora entra na fase da gestão ética e compassiva. O texto milenar é claro ao dizer que o homem próspero é generoso, empresta com bondade e conduz seus negócios com justiça. Isso significa que a sua ética profissional não diminui com o aumento do seu poder aquisitivo. Pelo contrário, ela se torna ainda mais rígida e refinada. Ser generoso não é um ato de perda, mas um investimento na lei da circulação. Quando você estende a mão para ajudar quem precisa, quando você paga salários justos ou quando você investe em projetos que trazem soluções para a sociedade, você está garantindo que o fluxo nunca se interrompa. A generosidade atua como uma válvula de segurança contra a ganância, que é a principal causa da queda de muitos impérios. Ao manter o coração aberto e as mãos prontas para distribuir, você prova que domina os seus bens e não é dominado por eles. Esse movimento de saída é o que cria o vácuo necessário para que novos e maiores recursos entrem na sua vida. A justiça na condução dos negócios protege o seu patrimônio de corrupções invisíveis, mantendo a água do seu rio sempre pura. Lembre-se, o egoísta acumula e perece na solidão da sua escassez disfarçada de luxo. Mas o generoso distribui e vê o seu território de influência se expandir infinitamente, garantindo que a prosperidade nunca estagne. A verdadeira medida da sua riqueza não é apenas o saldo que você acumulou, mas a paz mental que você desfruta enquanto o mundo ao seu redor parece desmoronar. No 5º capítulo dessa jornada, entramos na fase da blindagem contra o medo. O Salmo 112 nos revela um dos maiores ativos do homem próspero. Ele não teme más notícias. Enquanto o mercado financeiro entra em pânico, enquanto as manchetes alardeiam crises econômicas e enquanto o medo paralisa a concorrência, o protagonista desta história permanece inabalável. O seu coração está firme, fundamentado na rocha da confiança absoluta. Essa estabilidade emocional não é fruto de uma ignorância sobre os problemas, mas de uma clareza sobre a fonte da sua provisão. Quando você remove o temor dos maus rumores, você ganha uma vantagem competitiva desleal. O medo é o maior ladrão de patrimônio que existe, pois ele força o homem a tomar decisões precipitadas, baseadas na escassez e no desespero. Sob o efeito do pânico, as pessoas vendem na baixa, abandonam projetos promissores e recuam quando deveriam avançar. Mas você, blindado por essa estratégia, mantém a mente fria e o coração quente. Essa paz permite que você enxergue oportunidades onde outros veem apenas o caos. Você se torna a pessoa que, em meio à tempestade, consegue tomar decisões sábias que não apenas protegem o que você já conquistou, mas multiplicam o que está em suas mãos. Sua mente se torna uma fortaleza porque você compreende que o seu destino não está nas mãos de governos ou de indicadores econômicos voláteis, mas em uma aliança de justiça que permanece para sempre. Essa blindagem cria uma atmosfera de autoridade ao seu redor. As pessoas passarão a olhar para você em busca de direção, pois perceberão que a sua segurança não oscila com o vento. Ao dominar o medo, você finalmente se torna livre para governar.
A confiança inabalável é o escudo que protege o seu império e a garantia de que, não importa o que aconteça lá fora, na sua casa e nos seus negócios, a ordem e a abundância continuarão a reinar. Chegamos ao momento da selagem do seu destino. Tudo o que ouvimos até aqui, desde o duelo matinal entre as vozes da escassez e da abundância, até a construção de um legado que atravessa gerações, converge para este agora. A jornada não termina com um ponto final, mas com um chamado à ação que exige que você abandone definitivamente a passividade. A prosperidade não é algo que você espera acontecer, é algo que você assume como identidade. A partir deste segundo, você não é mais a pessoa que sobrevive às crises, mas o justo cujas raízes estão tão profundas que nenhum vento de escassez pode arrancar. A sua justiça e a sua riqueza agora estão entrelaçadas, e essa aliança é o que sela a sua vitória. É hora de sair do papel de espectador e declarar, com a autoridade de quem compreende as leis do universo, que uma nova história começou a ser escrita com o seu próprio esforço e a bênção divina. Você foi equipado com um mapa, recebeu o fundamento e entendeu o fluxo. Agora, o silêncio da dúvida deve ser substituído pelo som da sua marcha em direção à realização. O destino está selado não pela sorte, mas pela sua decisão inabalável de viver sob os princípios que transformam homens comuns em gigantes da história. Vá e tome posse do que já é seu por direito de herança e esforço. Se este conteúdo tocou a sua alma e acendeu a chama da transformação na sua mente, não saia daqui da mesma forma que entrou. Curta este vídeo agora como um selo de compromisso com a sua nova realidade e inscreva-se no canal para continuar alimentando a sua visão com as estratégias que o mundo ignora, mas que os vencedores dominam. Ao se inscrever, você se junta a uma comunidade de mentes mestras que decidiram que o teto da geração passada será o piso da próxima. Compartilhe este vídeo com aquele amigo que também precisa quebrar o ciclo e vamos, juntos, inundar o mundo com uma nova linhagem de prosperidade e justiça. Sua jornada de domínio começou. Nos vemos no topo.